Oi, que bom ter você por aqui. Vamos continuar nossa ilha? Então a gente já tem o mar e já tem a base da nossa ilha. Agora eu queria começar a trabalhar na terra mesmo. O que a gente pode fazer? A gente vai adicionar um novo objeto, que nem a gente aprendeu na aula passada, que é com o comando Shift A. Ou você vem aqui em cima adicionar e é a mesma janelinha, só que eu prefiro usar o atalho para poupar um pouquinho de tempo. Também, dessa vez a gente vai adicionar um plano. Tranquilo, então o nosso plano foi criado, ele está aqui como vocês podem ver, só que eu queria liberar um espaço para trabalhar com ele, para facilitar a visualização. Uma maneira legal de fazer isso é tirando alguns objetos que não são interessantes de cena. O mar agora, eu não vou trabalhar muito nele, então eu vou tirar ele daqui. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar o mar e aqui na coleção eu posso clicar no olhinho e ele vai sumir ou aparecer caso eu clique no olhinho novamente. O atalho para isso é o H. Apertando H ele some, apertando Alt H ele e todos os objetos da cena voltam. Eu adicionei uma câmera e uma luz aqui, mas foi só para fazer a thumbnail do vídeo, então não se preocupem que a gente vai fazer o passo a passo depois. Cliquei aqui em cima na coleção para selecionar o plano novamente e eu vou subir ele um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho a escala dele, ficar no tamanho legal. E o que a gente vai fazer? Vou apertar 7 para ficar com essa câmera aqui em cima. Eu vou entrar no modo de edição apertando Tab. E aqui no modo de edição, a gente vai usar a ferramenta faca, que é o K. O que a ferramenta faz? Essa ferramenta faca, ela faz um corte na sua estrutura. Então aqui eu fiz 4 pontos e quando eu clico aqui eu ligo eles, aperto Enter e você vê que agora essa nova face aqui ó, se formou. Então a gente tem uma nova face que eu fiz usando a ferramenta faca. A gente vai usar isso aqui para esculpir ou dar um formato para nossa ilha. No caso, vou fazer a ilha em formato de C ou de L, mais ou menos isso. Então é bem simples, é pegar a faca e começar a fazer o formato da ilha que você acha interessante. Aqui no final, coloquei o mouse aqui em cima, apertei Enter e criei essa nova face. Tranquilo. Agora a gente vai selecionar essas duas faces que não fazem parte do corpo que a gente criou. Lembrando que 1 é para ponto, 2 para linha e 3 para faces, que é o que a gente quer. Então a gente vai vir aqui, selecionar essa face, apertar Shift e clicar na outra face que a gente também quer excluir. E então a gente selecionou as duas, voltar aqui para o 7. Apertando X a gente vai excluir e a gente vem aqui e aperta faces. Então a gente excluiu só as faces daqui. Então a gente já tem um corpo base para a gente começar a trabalhar. Legal, mas como é que a gente vai dar um volume para isso? Para fazer isso a gente vai usar a ferramenta extrusão. A ferramenta extrusão é você pegar o que está selecionado e expandir. Então se eu apertar extrusão aqui, já vem naturalmente no eixo Y, mas você vê que eu peguei essa seleção da ilha e expandi ela. Eu posso fazer isso para qualquer face, então pegar isso aqui, extrusão. Ou uma linha, por exemplo, uma linha, extrusão e até um ponto. Uma extrusão de apenas um ponto. Vou voltar aqui, mas vou fazer essa pequena extrusão. Eu vou selecionar essa face de baixo aqui. Também vou dar outra extrusão. Ah não, antes de fazer isso, eu gostaria de apertar S para dar uma escala e aumentar a base da ilha. Que a tendência é que a base seja maior do que o topo. Então a mesma coisa, um pouquinho aqui. Acho que foi um pouquinho demais. Nada muito grande, só para dar uma pequena diferençazinha aqui no relevo da nossa ilha. Então, voltando para o modo objeto, a gente já tem alguma coisa, né, que lembra um pouquinho aí, o relevo da nossa ilha. Agora a gente vai fazer uma extrusão, mas um pouquinho diferente para a gente fazer a grama da ilha. Selecionei o objeto, apertei Tab, entrei no modo de edição. Lembrando que se você não lembrar do modo de edição, é só vir aqui em cima, mas é Tab, bem tranquilo. Certo. Eu quero selecionar essa face aqui e as outras aqui embaixo, todas nessa linha aqui. Mas para eu evitar ficar clicando em face, Shift, clique, que demora um tempinho, eu posso apertar Alt, clicar numa face dessa linha que vai selecionar o loop, vai selecionar, enfim, as faces interligadas naquela direção. Se você fizer a mesma coisa aqui,
com o mouse um pouquinho mais para baixo, seleciono nessa direção, mas no caso eu só quero dessa direção. Então Alt, cliquei, selecionei esse loop. Se eu for selecionar a outra face, mesmo esquema, eu tenho que apertar o Shift e clique, senão eu vou tirar a seleção. Por exemplo, eu não vou apertar o Shift agora, tirou a seleção de antes, que não é o que eu quero. Então Alt, Shift, clique, selecionei os dois. Eu vou fazer uma extrusão também, mas se eu só apertar extrusão, fica um resultado meio estranho, que não é exatamente o que eu quero. O que eu quero fazer aqui é apertar Alt E. Apertando Alt E, a gente vai ter algumas opções de extrusão. O que é para a gente selecionar aqui é a extrusão pelas normais. As normais, de maneira bem simplificada, cada face ela tem uma normal. Aqui tem as normais. Eu vou colocar a normal para facilitar a compreensão de vocês. Então cada face dessas aqui tem uma normal, que são esses pontinhos, ou seja, é a direção que a face está apontando. Isso é importante para o programa calcular como ele vai interagir com a luz. Mas, no nosso caso, bem simplificado, não é interessante a gente entrar muito nisso aqui agora. Eu só quero que vocês saibam que, olha, existem as normais, e as normais são esse ponto central que diz a face está apontando, ou enfim, a linha, o vértice está apontando para essa direção. E essa informação é importante para o computador entender como é que ele se comporta em relação à luz. Tranquilo? Então, quando a gente aperta Alt E e faz uma extrusão através das normais, a gente não está fazendo nada mais do que usar aquelas informações da normal, aquela linha, para transformar o nosso objeto. Eu estou mexendo o mouse aqui para ver se encontro uma coisa legal, e eu acho que assim já deu uma melhorada, só para dar um relevozinho. Eu vou clicar aqui em cima, vou apertar S um pouquinho, tá muito alto também, vou apertar G e Z para baixar. Acho que até aqui já fica um pouquinho melhor. Não ficou muito estranho, eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver, voltar como estava antes. Vamos dar deixa eu ver, vou aumentar aqui. Apertando Shift você tem uma transformação mais suave, né? Ele fica dando aqueles pulos assim que atrapalham um pouco. Então, deixa eu abaixar isso aqui. Eu acho que assim já tá bom porque as faces dão uma inclinadinha, tá vendo? Tô gostando do nosso relevo. A gente já tem o nosso relevo e a nossa grama, só que essa grama tá muito retona, o que não fica tão legal. Eu quero adicionar alguma variação ao relevo para ficar mais interessante. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, vou mover a câmera aqui no ângulo meio estranho, ó. Aqui embaixo vou apertar Ctrl R e colocar o mouse aqui, no meio dessa linha. Não dessa, mas de qualquer linha dessa parte de baixo da extrusão. Eu quero chamar a atenção para vocês que esse R, que é você fazer um corte em loop. Assim como você faz a seleção em loop, você pode fazer um corte em loop, contanto que o objeto seja formado, a face, né, seja formado por quatro pontos. Então aqui, colocando o mouse aqui funciona, mas se eu vier aqui, que a gente vê que essa face aqui de cima principal, ela é formada por vários pontos, ela é chamada de N-gon, então é N-gon, eu não consigo fazer a mesma coisa. Você vê que eu aperto Ctrl R e não aparece nada aqui dentro, mas se eu vir aqui para fora, começa a aparecer. Então aqui eu posso dar um loop, mas se eu fizer, deixa eu dar um exemplo aqui com a ferramenta faca, só para demonstrar mesmo. Então se eu fizer isso aqui, criei uma face nova, que ela é formada por mais de 4 vértices. Se eu vier para cá, eu não consigo cortar ela de maneira uniforme, porque eu transformei ela. Então uma coisa aí de aprendizado para vocês que pode ser útil no futuro. Então, já que eu entrei nesse assunto, né, só para explicar um pouquinho mais, tem 3 formas principais. Tem os triângulos, tem os quadrados e tem quando passa de 4 pontos formando uma face, a gente tem os N-gons. E é isso, basicamente, por agora, é isso que vocês precisam saber com relação a esses cortes. Mas voltando aqui à ilha, né, entrei nesse ângulo estranho, apertei Ctrl R, vou fazer um corte em loop aqui. Se você mover ele vai para a direção. Se você apertar o scroll, ele aumenta
Não, não é aqui, ó. De novo, se você vier para cá, apertar o scroll, ele aumenta a quantidade de cortes, tá vendo? Então tô mexendo aqui com a rodinha do mouse, tá aumentando a quantidade de cortes, mas nesse caso aqui eu só preciso de uma. Apertando o botão direito, ele fica ali no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou só tirar essa base aqui que está me atrapalhando. Então, como a gente fez no início da aula, selecionar o objeto, apertar H para esconder. Tranquilo. Clicando aqui na ilha, modo de edição apertando Tab, eu quero selecionar as faces, apertando 3 para selecionar as faces. Eu quero todo esse loop, toda essa bordinha aqui. Apertando Alt e clicando aqui, eu consigo selecionar essa bordinha. Agora eu vou fazer uma extrusão para baixo. Fiz uma extrusão. Acho que eu vou tentar fazer vou expandir um pouquinho. Deixa eu ver se fica muito estranho. Olha, ficou legal. Então, para adicionar um pouquinho de variedade no nosso relevo, você vê que ele está começando a ficar mais diferente, né? Com partes da grama, diferentes em vez de grama e a base um pouco maior. Só que no geral ele está muito retão, está meio estranho. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar algumas faces, por exemplo, vou pegar essas faces aqui de baixo, apertando Alt, o modo faces, perdão, 3, Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt. E eu vou vir aqui em malha, transformar e randomizar. Então eu deixo essas faces com uma organização um pouco mais aleatória. Vou alterar esse valor aqui para baixo, apertando Shift para ter uma transformação um pouquinho mais suave. Deixa eu ver. Assim já fica um pouquinho melhor, dá a impressão de relevo mesmo, deformação. Essa face de baixo aqui pode causar alguns problemas, então vou apertar 3 aqui, 3. Vim aqui e excluir só essa face. Não vai ser nenhum problema grande pra gente, porque essa parte de baixo não vai aparecer mesmo, então vai poupar um pouco de tempo pra gente. Voltando para cá, eu quero fazer a mesma coisa para grama, mas fazer um pouquinho diferente. Então selecionei isso aqui, vou vir aqui em Mesh, transformar, randomizar. Mesma coisa, eu vou apertar Shift para ir com um pouquinho mais de calma e deixar e transformar, mas não criar artefatos, porque você vê que se a gente vai demais, a gente acaba causando esses problemas aqui. Algumas faces entram dentro das outras e a gente não quer isso porque, enfim, né, além de não ficar muito legal, vai causar problemas pra gente no futuro. Vou voltar um pouquinho, acho que aqui tá bom, deu uma mudadinha, mas não criou nenhum artefato muito relevante. E beleza, então a gente já tem o iniciozinho da nossa ilha. Então a nossa ilha começa a ficar um pouquinho mais legal, fica com essas deformações mudam um pouquinho, voltando para o modo objeto. Você vê que agora a mudança de ângulos faz com que ela interaja de diferentes formas com a luz. Então algumas têm umas faces mais escuras, outras mais claras, e isso deixa o objeto mais interessante. Antes de terminar, eu queria duplicar esse objeto e fazer o nível inferior da ilha. Tem duas formas principais de duplicar no programa que eu vou abordar. Tem o Shift D, vou mover para cá, e tem o Alt D, que eu vou mover para cá. A principal diferença é que o Alt D ele mantém uma ligação entre o objeto. Então, se eu clicar no objeto original, entrar no modo de edição, você vê que eu também entro no modo de edição do outro objeto, mesmo sem eu ter clicado nele. Então, se eu fazer alguma mudança, vou pegar as faces no 3, pegar essa face aqui e fazer uma extrusão, por exemplo. Então, se eu fazendo essa mudança, o objeto vai seguir, enquanto que eu usei o Shift D, não vai. Para o que eu quero, que é fazer um desnível, né? Não é interessante manter essa conexão. Então, eu vou usar o Shift D, que eu quero que sejam objetos separados e diferentes. Apertei Shift D, botão direito, ele está exatamente onde está o botão, onde está o objeto original. Eu vou rotacionar em Z para colocar ele numa rotação diferente. Eu vou abaixar um pouquinho, ver um nível que fica legal. Por aqui. E eu vou dar uma escala. Eu não quero escalar em Z, então é aquele mesmo esquema. É S, X, Shift, Z. Então eu quero mudar o X e o Y, mas não quero mudar o Z. Vou mover um pouquinho para cá. Tem que ficar um pouquinho maior.
vou deixar alguma coisa assim, vou aumentar em X, um pouquinho maior. Não se preocupe com essa parte que a gente pode alterar depois. O importante é a ilha ficar num formato interessante. Eu acho que assim fica legal, porque eu quero um espacinho para colocar umas pedras, fazer o cais e colocar um pouquinho de trigo ali, trabalhar com vocês as partículas. Eu acho que assim tá legal, mas pô, e essa parte que sobrou aqui? O que a gente pode fazer? Apertar Tab para entrar no modo edição. Eu vou apertar Alt Z para entrar no modo raio-x, Alt Z. Ou você pode clicar aqui em cima também, ó, onde o meu mouse está, para apertar Alt Z. Vou apertar 7 para ficar com essa câmera aqui em cima. Eu vou mover o meu mouse aqui para ficar numa posição melhor e vou selecionar esses pontos aqui. Vou apertar X e vou ir em vértices. Apertando aqui, você vê que a nossa face aqui de cima sumiu. Para a gente resolver isso aqui, o que a gente pode fazer? Assim como a gente excluiu, a gente pode criar e conectar esses pontos. No caso, a gente só quer criar nessa face aqui de cima. Eu vou clicar aqui e apertar em F, acho que é F, tem alguns comandos que eu esqueço que é muita coisa. Então a gente fez uma ligação, F de fio, de preencher, lembrei agora. Então a gente fez a ligação entre esses dois pontos, eu quero selecionar esse loop aqui. Então, fui para a linha, Alt, clique, selecionei o loop. Aqui não está no loop, então apertei Shift, clique. E assim como a gente fez para os pontos, a gente vai fazer para as linhas e aperta F. Vai formar uma face ligando esses pontos e linhas aqui. E saindo do modo raio-x apertando Alt Z, a gente resolveu o problema aqui. Aqui embaixo não precisa se preocupar, porque vai estar dentro da terra, mas vou apertar um Alt H para voltar com meus objetos. Na verdade eu quero tirar o mar ainda. Não, mas o mar está muito grande, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo edição aqui no mar. Vou pegar essa face aqui de cima. Face no modo 3, né? G, Z. Um pouquinho mais para baixo. E, bem, acho que nesse nível do mar já fica uma coisa... Já fica... Deixa eu ver, aumentar um pouquinho. Posso aumentar um pouquinho. Estou achando meu mar muito curto em relação ao outro. Então vou fazer o contrário. Vou pegar aqui, vou mover para baixo. Só que talvez eu tenha que expandir a ilha, né? Não vou apertar extrusão, não. Vou apertar o G só para mover. Porque se eu apertar extrusão, eu vou criar novos pontos, novos vértices. Então não é muita coisa, né? Mas já otimiza mais o nosso objeto. Deixa eu ver, eu vou apertar G, mover um pouquinho para cá. Aqui eu vou mover aqui para cima também. Mas entrando no modo raio-x, você vê que a ilha está flutuando. Eu vou ter que vir aqui, selecionar essa ilha. Vou rapidinho só tirar o mar daqui, selecionar a ilha. Selecionei os dois, entrei no modo de edição. Na verdade eu vou selecionar só um por vez. Entrar aqui, Alt clique, selecionei tudo, dá uma extrusão para baixo assim. Na verdade eu vou continuar que nem estava antes, para não dar tanto problema. E assim a gente resolve esse problema da nossa ilha estar flutuando. Vou aumentar um pouquinho aqui também, né? Já que a gente está mexendo nessa parte. Vou aumentar a base da nossa ilha. Agora apertando Alt H, os objetos vão voltar. E a gente já começa a ter uma base da ilha. Lembrando sempre de dar um Ctrl S para salvar o nosso arquivo quando a gente fizer alguma modificação interessante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, significa muito para mim. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para ajudar o nosso trabalho. A gente hoje aprendeu coisas fundamentais no dia a dia de quem trabalha com 3D e eu tenho certeza que nos próximos episódios vai aprender muito mais ainda. E, bem, é isso. Até a próxima.